Gomatizada, né? O menino só fala nisso, eu não tenho como parar, não. Olha, ele Não tem como sabe, ele não conhece. absorver, né? Não Canta a tem como não musiquinha, professor. absorver. É, criança está assistindo e a gente capta também, né? Então, galera, a gente vai fazer o resumão das funções orgânicas, tá? E a parte da nomenclatura. Na dúvida, no momento que tiverem, pode ligar o microfone e falar, né? Não coloca no chat, não, porque eu não estou vendo, não. Estou só na tela da, da, da apresentação, tá? Então, pessoal, a parte inicial aqui, que é abordando praticamente tudo que a gente viu, é a identificação das funções orgânicas, né? Nós vamos ter aqui as funções orgânicas oxigenadas, né? Aquelas que têm átomos de oxigênio, e aí você vai ter como identificá-las a partir da característica. Nós temos o nome da função, a característica, basicamente, que a gente chama de grupo funcional, a representação, né, uma generalização para representar as funções, e alguns exemplos, né? Então, a primeira função é álcool. O que caracteriza o álcool? É uma hidroxila, esse OH, ligada a carbono saturado. Representa esse álcool como ROH. Por exemplo, aqui, H3C, e aí você tem aqui, ó, o OH ligado a carbono saturado. Esse carbono aqui, ele faz 4 ligações simples, né? Então, é um carbono saturado. Tá? Segundo é o fenol. Fenol também tem hidroxila, só que essa hidroxila, diferente lá do álcool, é ligado a anel aromático. Então, você tem a representação do anel aromático por AR. E esse AR está ligado diretamente a uma hidroxila. O exemplo aqui é do fenol comum. Terceira função, aldeído. Nós temos o grupo aqui, aldoxila, é isso aqui que vocês têm. Vocês podem ter também resumido assim, ó, CHO, tá? Aí você vai ver, que é isso? Se vê isso aqui em questão, aldeído, representação dele, né? Um grupo alquila ligado a aldoxila. Exemplo aqui, nós temos o propanal. Cetona, aqui você tem a carbonila, né, da cetona, a representação, ó, carbonila, de um lado grupo R, grupo outro, do outro lado outro grupo R, e exemplo aqui temos a propanona. Até aí tá tranquilo, pessoal? Tá sim, professor. Beleza. E aí nós temos ácido carboxílico, a presença aqui do grupo carboxila, tá? Que é uma carbonila mais uma hidroxila em forma carboxila, representação desse grupo, né, desses ácidos. E aqui nós temos o exemplo do ácido etanóico. Toda vez que você vê acético, você vai lembrar do etanóico, tá? Nós temos a função éster, que é a presença desse grupão aqui, a representação, e um exemplo aqui, que é o etanoato de metila. Temos também a função éter, na presença do heteroátomo oxigênio entre carbonos, ou então tem um grupo carbônico de um lado, um grupo carbônico do outro. Aqui nós temos o exemplo, que é o metox-metano. E aí nós vamos para os aletos orgânicos. Quando é que eu tenho um aleto orgânico? Isso que a gente nem viu ainda, né? Vem em outras funções orgânicas. Quando nós temos halogênios, são os elementos flúor, cloro, bromo e iodo, ligados a uma cadeia carbônica. Representação, onde esse X ele pode ser qualquer um desses elementos aqui, ó, do grupo 7, grupo dos halogênios, lá na tabela periódica. Ou você tem um anel aromático ligado a um halogênio. Por exemplo, aqui, ó, que a gente tem o cloro ligado a uma cadeia carbônica. Então, o nome aqui, cloroetano. Um cloreto de ácido, no qual a gente tem um grupo semelhante aqui aos ácidos carboxílicos,
Só que ao invés de uma hidroxila, nós temos um cloro, tá? Então, esse é o grupo funcional. Aqui é o exemplo, cloreto de acetilo. Que aí nós temos mais duas funções importantes, que são as aminas, que podem ter esses grupos aqui, ó, derivados da amônia, né? Nesses grupos nós temos um, dois ou três grupos carbônicos ligados aí no nitrogênio. Exemplo aqui, metilamina. Ou, outro exemplo, né, fenilamina. A amida, nós vamos ter esse grupo aqui, ó, também parece com um dos ácidos carboxílicos, só que ao invés de termos uma hidroxila aqui, nós vamos ter o nitrogênio, aqui a representação, e um exemplo aqui, a etanamida. E aí vem a parte de nomenclatura, né? Regras de nomenclatura de compostos orgânicos, isso aqui vai abranger o quê? Hidrocarbonetos, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. E aí a gente tem que recordar o seguinte, o número de carbonos, né? Ó, quando tem nas cadeias principais. Um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec, 11, um dec, e por aí vai, né? Esses daqui são os principais, tá? Aí vem o infixo, que é o tipo de ligação, tá? E o infixo pode ser AN, quando tem uma ligação simples, ou uma dupla N, duas duplas de N, três duplas de N, por aí vai. Aí uma tripla IN, duas triplas de IN, três triplas TRIN, e aí a questão de uma dupla e uma tripla NIN. E aí nós temos o final, né, o sufixo, que é hidrocarboneto, qual é o sufixo? Ó, álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona e ácido carboxílico, oi. E esses daqui são os grupos orgânicos derivados de hidrocarboneto, né? As ramificações que a gente fala tanto, né? O grupo metil, ó, lembra, um carbono met, etil, ó, dois carbonos et, propil, prop, 3, né? Aqui também é de própria, 1, 2, 3, só que aqui você vai ter uma ramificação diferenciada, que é numa extremidade. Aqui vem no carbono do meio, então seria o isopropil. Aqui na ponta, com 4, butil, aqui secbutil e isobutil. E aí temos outras ramificações, o terbutil, esse benzil é importante, esse fenil também. Tá, algumas dessas daí, pode existir outras, mas eu estou colocando as principais que aparecem em provas de vestibulares e do Enem. Tá tranquilo até aí, gente? Mais ou menos, mas tá dando certo. Tá, isso que a gente vai ver mais claramente quando estivermos fazendo os exercícios, tá, pessoal? A gente vai ficar indo e voltando para poder resolver as questões que eu coloquei aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, gente, para finalizar, é só bem pouquinho slide, né? Ó. A regra de nomenclatura de compostos orgânicos, aí o PAC. Então, nós temos que... Eduardo, desliga o microfone, eu vou desligar aqui. Nós temos que identificar, inicialmente, né, ver quais são as nossas prioridades numa cadeia carbônica. Elas são, primeiramente, o grupo funcional é a prioridade maior, depois vem saturações e, por fim, vem as ramificações. Por quê, professor? Às vezes, a gente encontra em estruturas que têm do grupo funcionais, né, em saturação e ramificação. E aí você tem que ver quem é a prioridade. Se é o grupo, se tem uma ligação dupla e eu tenho uma ramificação, eu vou começar a contar a cadeia a partir da prioridade maior, que nesse caso vai ser o grupo funcional, vai ser o álcool. Aí
eu vou para os outros passos. Quais são os outros passos? Primeiro, identificar qual é a cadeia principal, aquela que é a maior possível, que contém o grupo funcional, contém o maior número de ramificações. 2. Enumerar os cadeias da carbono da cadeia principal, de acordo com a proximidade da prioridade que tem o maior somatório possível, o menor somatório possível, de acordo com essas prioridades, né? Terceiro, identificar os substituintes. E aí, no final, a gente coloca aí as ramificações. E aí a gente coloca esses substituintes, as ramificações, em ordem alfabética, aí depois pega o prefixo, infixo e sufixo, né? Tudo juntando aqui, é como se fosse um Lego. Os nomes do substituinte devem ser colocados em ordem alfabética, os prefixos de quantidade dos substituintes não entram na regra, a localização das ramificações, saturações e grupos funcionais devem ser indicados com os números dos carbonos correspondentes. Aí eu vou trazer aqui exercícios para que a gente possa praticar. Primeiramente, gente, vamos fazer a prática de exercício aqui, resolvendo as questões que a gente já fez. Essas questões aqui eu já deixei para vocês lá no Classroom, e a gente vai resolvê-las. Vamos pegar aqui essas questões e, primeiramente, identificar quais são as funções. Observem que nós temos aqui, ó, hidroxila. Aí eu vou retornar aqui ao slide. Essa hidroxila está bem aqui. Hidroxila ligada a carbono saturado. Isso identifica que função orgânica? Álcool. Pronto. Identifica álcool. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar a parte de nomenclatura e dar nome para a minha substância. Então, isso aqui é o álcool, tá? O item A tem uma função álcool. E o que eu vou fazer? Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Maior possível e que tenha o grupo funcional. Então, vamos lá. Eu posso ter cadeias com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza? Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Dá no mesmo. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui também. Dá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou preferir escolher a cadeia que tem o maior número de carbonos. Eu posso fazer uma linha reta. Pronto, professor. Identifiquei a minha cadeia principal. Eu vou tirar esse slide aqui. Oi. Tem questões em que não aparece o H, aparece HO, é a mesma coisa ou não? HO? É. Mas é tipo a hidroxila? Tipo, tu tem aí isso aí e HO, assim? Não tem esse negócio ali que eu acho que é benzeno o nome? Ou não é aromático? Sim. Quando tem um OH do lado, não é tipo um fenil, eu acho? É tipo assim, né? Ó, peraí. É tipo assim, né? Uhum. É a Não, mesma é a coisa? mesma coisa. É porque, assim, isso que indica que quem está ligado no anel aromático diretamente é o oxigênio da hidroxila, tá? Você não poderia ter isso aqui, não, ó. OH. Por quê, professor? Porque nesse esquema aqui você estaria dizendo que quem está ligado no anel é o hidrogênio, e o hidrogênio só faz uma ligação, tá? Beleza, senhor? Entendi. Pronto. Então, nós identificamos a cadeia principal. Eu disse que ia tirar aqui essa parte aqui de pergunta, né, para que a gente pudesse enumerar os carbonos da cadeia principal de acordo com. Aí vamos. Proximidade da prioridade. Então, nós vamos ver aqui quem é que é a prioridade. Está aqui a nossa função. Vou colocar até de vermelho. Vai, bicho. Está aqui a função. O que é que tu ficou, caçamba? Vermelho, ó. Vou colocar de vermelho. Nós identificamos que a função aqui é álcool, tá? E aí eu vou numerar. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu poderia ter outra numeração, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, se a gente ver a regra aqui, ó, nós temos que ter, ó, o menor somatório possível de acordo com as prioridades. Então, vou pegar o de cima e vou somar. Onde estão as ramificações? Ó? Estaria no carbono 3, ó, no carbono 4 e no carbono 6. Ok? Professor, e se eu começar a contar de baixo aqui, ó, da direita para a esquerda, vamos para as ramificações. Onde é que nós temos ramificações? Carbonos 2, carbono 4 e carbono 5. Então, percebam que é nesta ordem aqui, ó, 2 mais 4 dá 6 e mais 5 dá 11. No de cima daria quanto? 3 mais 6 dá, 3 mais 4 dá 7, mais 6 dá 13. Então, quem tem número menor é que vai ser o correto. Deu para entender, gente, aqui? Como é que você vai começar a contar? Porque aqui, se a gente for observar, o carbono está no 4, tanto contando da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Só que eu vou observar a regra da IUPAC aqui, ó. O somatório menor. Então, eu vou começar a contar da direita para a esquerda. Esse de baixo aqui, né, que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aí a gente vai para o outro passo. Identificar os grupos substituintes. E aí vamos ver. Eu vou ver aqui onde é que nós temos substituintes. Né? Então, eu vou tirar esses números de cima, para que a gente não confunda, tá? Pronto. Quais são os nossos substituintes? Nós temos substituintes aqui no carbono 2. Como é que é o nome desse substituinte? Aí a gente retorna aqui para a tabela, ó, percebemos ó, que esse substituinte é igual a esse. Pessoal, mas lá eu tenho CH3, professor, é a mesma coisa. H3C e CH3 é a mesma coisa. Só que esse CH3 é como se o carbono estivesse aqui do lado. É aquela história, né? Eu não posso colocar aqui, ó, porque poderia dizer que quem está ligando aí é o hidrogênio, né? Poderia causar uma confusão. Então, dá no mesmo. Logo, nós vamos ter aqui o grupo, nem viu o nome, né? Ah, tá aqui, professor, grupo metil. Ok, então o nome desse grupo é metil. E nós vamos perceber que lá no carbono 4, nós temos um grupo igual, que também é metil. Ok, teacher. E nós vamos perceber também que lá no carbono 5 tem um C2H5. Professor, que diabo é isso? Vamos voltar aqui na tabela. Se a gente observar aqui, ó, tem quantos carbonos? 2. Então, é C2. Tem quantos hidrogênios? 2 aqui, 3 aqui. 5. Então, H5. Você pode encontrar assim também. Então, essa ramificação lá, essa ramificação tem o nome de etil. Ok, professor. E agora o que a gente faz? Vamos lá. Identificar os grupos substituintes. Fizemos isso, ok. E aí, vamos para a parte final da nomenclatura. Vem primeiro substituintes. Observação. Deve estar colocado em ordem alfabética. Os prefixos de quantidade de substituintes não entram na regra, tá? Então, vamos lá. Quais são os substituintes que nós temos? Metil, metil e etil. Por ordem alfabética, considerando o que está lá escrito, nós vamos colocar que no carbono 5 temos o grupo etil, tá? Tracinho. E aí nos carbonos 2 e 4, então vem 2,4. Tem dois grupos metil. Então, como são dois, eu coloco de metil. Ok, tracinho. Aí eu vou para onde agora, professor? Para o prefixo da nossa cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 7, né? Aí eu vou retornar aqui para a tabela
7, prefixo para 7 é ept. Eu vou lá, parará, ept, tracinho, e agora eu vou para onde? Infixo, que é o tipo de ligação. Observe que na cadeia principal só tem ligações simples. Voltando aqui, ligações simples, bota aqui, ó, saturação só simples, recebe AN. Aí você coloca aqui, AN. Ok, e nós temos a função álcool. Função álcool, voltando aqui, sufixo para álcool é ol. Aí você coloca lá o final. Ó, ficou um pouco aloprado aí, me desculpem, mas só para a gente destacar aí, né? 5-etil, 2 e 4 dimetil, heptanol. Ah, detalhe, tá faltando um esquema aqui, heptan, tracinho, né? Tem que dizer qual é a posição da hidroxila. Qual é a posição, professor, da hidroxila? Lá no carbono 4. Então, vai ficar heptan 4, ó, acabei o nome do composto. Ok, gente? Deu para entender? Sim. Pronto? Vamos Pode continuar explicar a aqui. última parte, por favor? Oi. A, parte, Vai logo, Jarlison. a última parte. A última parte? Tá. Então, vamos retornar aqui, ó. A parte do infixo, que é o tipo de ligação, né? O infixo só tem ligações simples, então vem o AN. Beleza. E nós temos, de novo, ó, lá no final, nós temos o sufixo. O que o sufixo indica? Indica a função orgânica. Como nós temos álcool, o sufixo para álcool é ol. E aí eu tenho que colocar qual é a posição da hidroxila, que caracteriza o álcool. E aí por isso que ficou, ó, heptan, posição da hidroxila, carbono 4, terminação para álcool, vem o ol. Tudo bem? Tudo. Pronto, agora é o João Victor. Professor. Fala, João Victor. Eu não entendi essa parte que ficou 2,4 de metil. Pronto, João Victor. João Victor, quando tu tiver sombra de fazer exame. Quando tu tiver substituinte igual, por exemplo, aqui ó, no carbono 2, nós temos um grupo metil, e no carbono 4 também tem um grupo metil, então você coloca as posições, ó, carbono 2 e no carbono 4, aí quantos são? São 2, né? Então coloca di. Aí vem di e metil. Pessoal, se fosse 3, supondo aqui que nesse carbono tivesse outro grupo metila, aí você colocaria 2,4,6, ao invés de colocar di, você colocaria tri. E o nome do grupo é o mesmo, trimetil. Ok, filho? Ei, John, Para baixo, como é que coloca? beleza? Então vamos... Professor, Oi. se tivesse uma ligação metil saindo, tanto para baixo quanto para cima. Pronto. Tu diz no carbono 6, né? E aí você colocaria a mesma coisa, pronto. Supondo aqui que você... Vou eliminar isso aqui. Supondo que você tivesse aqui no carbono 2 o grupo metil, outro grupo metil. Então você colocaria quase a mesma coisa, né? 5-etil. Aí nessa parte você colocaria 2,2,4. Quantos metil são? São 3. Então vem trimetil, tá? A posição do grupo é do 2. Tem 2 grupos metila no mesmo carbono. Então, ficaria desse jeito. É assim que a gente aprende, gente, vendo as possibilidades. Porque isso aqui é cheio de possibilidades mesmo. Né? Não é aquela coisa fixa. Por isso que muita gente tem dúvida. E por isso que eu vi também a necessidade de revisar aqui com vocês. Ok? Entendi. Beleza. Vamos para o item B? Temos? E aí eu vou fazer mais outro exemplo, tá? E depois a gente vai
Caso vocês achem que não seja necessário, a gente vai resolvendo direto, né? Eu vou indo e voltando, né, nas tabelazinhas. Então, vamos aqui para o passo, né? Primeiro passo, vamos lá, limpar, identificar a cadeia principal, maior possível, com o grupo funcional. Sabemos que todos esses itens, com exceção, nós temos 2 itens aqui que são álcools. Então, a cadeia principal aqui vai ter a função, está aqui a função, ó. Qual é a função, professor? Hidroxila ligada a carbono saturado é álcool. Ótimo. Então, a gente identifica a cadeia principal, a maior possível, aqui. Tá? Se eu posso fazer uma curva ali, para esquerda, para cima ou para baixo, pode, vai dar a mesma coisa. Então, identifiquei a cadeia principal, qual é o próximo passo? Eu vou lá, enumerar os carbonos da cadeia principal de acordo com a proximidade da prioridade. Pronto. Como que a gente vai ter aqui a hidroxila mais para a direita, você começa a numerar, ó. O carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Volta lá, identificar os grupos substituintes. Eu vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui de vermelho. Está aqui um grupo substituinte. Grupo substituinte de cima e o de baixo. Ambos são do mesmo tipo. São grupos metil. Pronto. Aí vamos para outro passo. Colocar o nome, né? Substituintes, mais prefixo, mais infixo, mais sufixo. Então, a gente vai ver aqui que é a história do nosso colega, que ele perguntou, professor, e quando está no mesmo carbono? Ah, tá aqui, ó, o exemplo dado. Então, aqui, percebam, no carbono 3, de cima, e na parte de baixo, nós temos 2 grupos metil. Então, coloco o nome de e o nome do grupo, dimetil, tracinho. E agora eu vou para onde? Agora eu vou para o meu prefixo da cadeia principal. Voltando aqui, temos quantos carbonos? 4. Aí eu vou lá na tabelinha, para 4 carbonos, é but. Aí eu vou lá, but. Ok, beleza. E agora nós vamos para onde? Ah, o infixo. O que é o infixo? É o tipo de ligações que há entre... Então, vamos lá. Só tem simples, é AN. Vem AN. E aí a gente vai para o final, que é o sufixo. O sufixo indica qual é a função. Temos, de novo, função álcool, né? Beleza. E aí a gente vem aqui, função álcool, ok. E a gente tem que indicar qual é a posição, né, da hidroxila, butan. O carbono está na posição, ou a hidroxila está no carbono 1, então vem 1. E a terminação para álcool é ol. Pronto. Então ficou assim. 3 e 3 dimetil, butan, 1 ol. Ok, gente? Sim. Ok, Beleza. professor. Pronto. Então vamos aqui para o próximo exemplo. Né? A gente pode ver aqui, inicialmente, nós vamos identificar qual é a função. Só tem uma hidroxila, só que essa hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. E aí, como é que eu faço agora, professor? Bem, quando nós temos essa situação, hidroxilo ligado ao carbono aromático, nós vamos ter uma função fenol. E essa função ela tem outro esquema de nomenclatura. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nós vamos perceber aqui que nós temos a cadeia principal, caracteriza o fenol, nós temos 2 substituintes. Nós vamos ter aqui substituinte etil e o substituinte metil, tá? E aí, professor, como é que fica o nome? Você tem que numerar
E aí você vai seguir no sentido que resulte os menores números possíveis. Aqui, para essa situação, nós vamos seguir no sentido anti-horário. Ó. Então, vem o carbono 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza. E aí, o que eu vou fazer aqui? Colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética. Então, lá no carbono 3, tem o grupo etil. 3 etil, tracinho. Lá no carbono 4, nós temos o grupo metil. Ok? E aí, a terminação para fenol, eu posso colocar um hidroxibenzeno ou simplesmente hidroxibenzeno. Ok? Ok, pessoal? Ok. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Um instante aqui. Porque às vezes eu me confundo aqui, gente, com a história do hidroxibenzeno, porque não me recordo direito, sempre dá uma confusão se eu coloco o nome lá no final, hidroxibenzeno, ou eu vou pegar e colocar em ordem alfabética. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O hidroxibenzeno é lá no final. Beleza? Aí, nós temos mais um item. Aqui nós vamos perceber que nós temos o grupo etil. Ó, lembra lá, ó, C2H5, grupo etil. E temos uma hidroxila ligada a um anel aromático. Aí você numera 1, 2 e 3. E aí vai lá, coloca, né? 3 etil. Vem o que mais aqui? Hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Pronto. Acabou-se. Professor, Oi. e aí, tipo, tá a ligação como se fosse pro hidrogênio, tá errado? Espera aí. Como é a história? Desse? O etil aí, tá a ligação pro hidrogênio, tá errado? Não necessariamente, tá? Às vezes você vai encontrar o inverso, mas normalmente é quando é H3C, né? O grupo metil. Aqui, na literatura, eles vão abordar desse jeito também. Pode ser abordado desse jeito. Mas no caso da hidroxila, é porque você só tem um oxigênio e um hidrogênio, né? Aqui é mais antigo, colocava desse jeito aqui. Hoje em dia você coloca, se for o grupo metil, aí vem o CH3. Mais antigo eles colocavam CH3 aqui, tá? Eu entendi a sua colocação. Obrigada. Professor, normalmente em anéis aromáticos, os carbonos são meio que ocultos, né? Porque, tipo assim, ali não tem o carbono, mas você coloca 1, 2. Sim, sim. É como a gente falou da outra vez, que a gente falou que às vezes a estrutura ela não mostra hidrogênio nem carbono. Por exemplo, isso aqui que eu estou desenhando embaixo, isso aqui já é isso aí, professor. Isso aqui às vezes vem em questões, em livros, mas você tem que entender que aqui tem carbonos. Né? Onde é que eu vou ter carbonos aí, professor, pelo amor de Deus? Toda a extremidade, como aqui nessas pontas, em todos os vértices, né? Aí você tem que entender que tem carbonos. E o carbono faz as 4 ligações dele. Pronto, é isso. E onde não tem, outras coisas que o carbono está faltando, você completa com hidrogênios, completa com hidrogênios. Por exemplo, aqui, se eu fosse, como se desse um zoom aqui, eu teria isso aqui, ó. Carbono na ponta, só e o que mais? Se ele faz 4 ligações, eu já tenho a ligação daqui desse para esse, então vou entender que tenho 3 hidrogênios aqui. Ok? Ah, professor, beleza, faz uma parte aí, beleza, estou fazendo essa parte aqui, ó. Aí tem um carbono aqui também. E ele está ligado com esse de baixo.
Beleza, professor. E aí, está fazendo duas ligações. Então, tenho que entender que aqui eu tenho dois hidrogênios. Então, aqui seria CH2, tá? Beleza? Ok, Beleza. pessoal? Podemos continuar? Pode. Pronto. E aí, a gente tem outras funções, né? Essa função aqui, item é a função orgânica classificada como éter. Aqui, ó, presença de um heteroátomo oxigênio entre os carbonos. E aí, a nomenclatura dele é um pouco diferente, mas a gente pega a base. Como é que é a nomenclatura dele, professor? A nomenclatura, pessoal, é assim, ó. É o grupo menor, se eu só colocar aqui G, né? Para vocês entenderem. Grupo menor, mais a palavra oxi, mais o hidrocarboneto correspondente. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui. Não sei, professor. Vamos lá para a parte aqui, ó. Só tem um carbono. Então, vem o prefixo MET. MET, tá? Aí você coloca a palavra oxi. E o hidrocarboneto correspondente ao maior. Tem quantos? 1, 2, 3. Vamos lá no prefixo de novo. Prefixo para 3 é próprio. Se a gente colocasse um hidrogênio aqui no final, ficasse CH3, o hidrocarboneto correspondente seria o propano. Então, isso daqui é correspondente ao propano. E aí você junta, ó, como é que vai ficar o nome aí, professor? Vou colocar até de outra cor. Aqui vai ficar, meus amores, metoxi propano. Ok, gente? Ok, pessoal? Ok, professor. Por que que O senhor por que pode que fica repetir, metóxico propano professor? mesmo, hein? Como é, Jarlerson? Por que fica metóxico propano mesmo? Pronto, metoxipropano vai ficar assim porque você tem que pegar isso aqui, ó, da regra de nomenclatura dos éteres, né? Ó. Primeiro, o grupo menor, você vê que o grupo menor só tem um, então vai entrar o met. Depois a palavra ox, aí você coloca lá, ó, metox. E o nome do grupo maior do hidrocarboneto correspondente. Nesse caso aqui, correspondente é o propano. E aí vai ficar metoxipropano. Ok, jovem? E tem que colocar em ordem alfabética, né? Não. Aqui é o menor mais o maior, tá? Menor mais a palavra oxi e a terminação aqui do grupo maior. Não vem a ordem alfabética, não. Bom? Tá certo. Vamos para o próximo item. Próximo item é o item F. E aí a gente vai ter, pessoal, vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar vermelho. Nós vamos ter isso aqui, ó. Percebam que esse grupo aqui é a carbonila. Carbonila. E de um porquê, professor? Desculpa. E de um lado, nós temos um grupo R, ó, esse grupo carbônico aqui. E do outro lado, nós também temos um grupo R. Então, isso daqui caracteriza o quê? Vamos observar aqui. Qual é a função orgânica que vocês acham que está representando aí esse item, né? Acetona? Uma cetona. Uma cetona. Então, vamos voltar. Uma cetona. Pronto. Carbonila aí no meio de coisa, dos grupos, né? Então, eu vou já colocar aqui que é uma cetona. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Seguir as regras, né? Identificar a cadeia principal, maior possível, conteúdo funcional. Então, a cadeia principal aqui vai pegar isso tudo.
E aí, o que é que eu vou fazer agora? Enumerar os carbonos da cadeia de acordo com a proximidade da prioridade, que tem o menor somatório possível de acordo com as prioridades. Observando aqui, gente, ó, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, o carbono aqui que tem o grupo vai ser o terceiro. Só que se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter números altos, 1, 2, 3, 4, aqui seria o carbono 4. Como eu vou fazer do jeito correto, eu vou contar da direita para a esquerda. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. Percebo que dá um número menor, né, nas ramificações, ó. Carbono 2. Beleza? Então, eu vou começar a contar da direita para a esquerda. Beleza, o que eu faço agora? Identificar os grupos substituintes. Quais são os substituintes que nós temos aí? Aqui e aqui temos grupos iguais. Metil. E aqui, professor? Metil também, professor. E aí, a gente vai lá para a parte do nome, né? Vem os grupos, as ramificações, né, em ordem alfabética, como são iguais. Aí vai para a cadeia principal, depois para infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que é parte de cetona. Aí a gente coloca aqui, cadeia grupos, nós temos grupos iguais, vou mudar a cor aqui. Em que carbono, professor, da cadeia principal? Do carbono 2. Então, fica 2,2, tracinho, como são iguais, colocamos di, e o nome do grupo é metil. Então, fica 2 e 2 de metil. Cadeia principal tem 5, professor. Vamos lá. Cadeia com 5 vai receber pente. Vai. Metil, pente. Só temos ligações simples entre carbonos. E nós vamos ter a posição da carbonila, que é no carbono 3. Outra aqui, ó. E aí temos que ir para o sufixo. Sufixo para cetona é ona. E temos que indicar qual é a posição. A posição é no 3. Então, vai entrar o 3. E a terminação para cetona é ona. E assim, encerramos este item. Ok até aí, gente? Ficou 2,2 porque são dois métios iguais, é? É, 2 grupos metila, né, no mesmo carbono, tá? Que nem 2,2. aquele 3,3, né? Isso mesmo. Ah, tá. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não, tudo ok. Beleza. Continuamos aqui com o nosso item G. Só se não der tempo, não se preocupem, tá? Eu vou trabalhar devagarzinho com vocês, à medida que a gente for entendendo, a gente vai prosseguindo. Não se assustem, tá? Então, vamos perceber aqui, no item G, que nós temos um grupo CHO. Aí eu pergunto, né? Qual é essa função orgânica? Vou voltar aqui na tabela de funções. Está aqui. Qual é essa função que a gente tem de CHO, pessoal? Na aldeído. Aldeído. É, isso aí Muito mesmo. bem. Lá no aldeído. Esse C-OH pode ser representado, como eu disse, como CHO. E aí a gente vai lá, identificamos aí, né, o aldeído. Ok, vamos para o próximo passo. Identificar a cadeia principal. Então, observem, gente, o que a gente vai ter aqui, ó. Pode ser isso aqui? Pode ser isso aqui, professor? Vamos ver, né? Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, aqui tem CH2, ó. C2H5. Então, pessoal, a cadeia principal, ela não vai ter só 5, não, viu? Nós vamos ter que fazer uma curva aqui, ó. Pá. Lembra que aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 5 e 6. Então, a cadeia carbônica aqui, principal, ela tem 6. E aqui a gente vai ter um grupo. Tá ok? Deu para entender?
Esse C2H5 é esse aqui, ó. CH2, CH3. Às vezes vocês vão encontrar essas abreviações, ó, C2H5. Então, eu não posso entender como aquela lá numa reta sendo a principal, porque ali eu teria 5. E aqui eu tenho 6. Ok, gente? Ok. Muito bem. Então, a gente fez o segundo passo, identificou a cadeia principal, depois a gente enumera os carbonos, né, de acordo com a proximidade da prioridade. Como a prioridade está aqui no carbono mais para a direita, né, o aldeído, ele vai estar sempre em extremidades, ou na direita, ou na esquerda, ou para cima, ou para baixo, e nesse caso está para a direita. Então, basicamente, eu já fiz a contagem, né, 1, 2, 3, 4. Beleza, professor, e agora? Agora nós identificamos os grupos substituintes. Observamos aqui que nós temos apenas um grupo metil. Pronto, aí a gente vai lá para a parte do nome, né? No carbono 4, deixa eu mudar a cor. Lá no carbono 4, nós temos o grupo metil, par, e aí vamos para o prefixo da cadeia principal. Prefixo para 6, vamos lá. Ah, prefixo para 6 é X, professor. Então, vamos lá, bota aí, ó. X, ok? Aí, vamos para ligações, só tem ligações simples, então, vem AN. E a terminação para aldeído está aqui, é AL. AL. Nesse caso, não é necessário colocar a posição do grupo, porque ele está sempre em extremidade, a não ser que você tenha outra função orgânica com maior prioridade, que a gente não viu isso ainda. Então, por enquanto, é assim. 4-metil-hexanal. Alguma dúvida, gente? Professor, Emanuel disse que é possível repetir a contagem do carbono desse item. Tá. A contagem lá na cadeia principal, né? Ó. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Vamos entender aqui, Olívio, e nós vamos contar a cadeia assim, ó. Fazendo essa curva. Por quê, professor? Porque bem aqui, ó, embaixo, você tem C2H5. Então, isso indica que na cadeia você tem isso, ó. C2H5 é o grupo etil. CH2 e CH3. Então, a cadeia principal vai ter que ter essa dobrazinha aqui, ó. Aí você conta. 1, 2, 3, 4. Aí você tem aqui, ó, 5 e 6. Ok, Lívia? Sim. Muito bem. Ok, gente? Ok. Vamos para o próximo item, né? O item H. Vamos lá, professor. O item H. O item H, nós vamos ter que função orgânica? Esqueci de colocar aqui que é um aldeído, né? Aldeído. Qual é a função orgânica que nós temos aqui, pessoal? Esse COH. Vamos voltar aqui para que os meus queridos alunos olhem e me digam qual é a função orgânica. Quem é que tem essa questão aí de COH? Professor, acho que é o ácido carboxílico. Muito bem. Você pode também encontrar como nome de ácido orgânico, né, o ácido carboxílico. Então, ou você tem tudo isso aí, a carboxila, COOH, ou você tem COOH. É a mesma coisa que a gente está abreviando. Logo, nós vamos ter a questão aqui, um ácido carboxílico. Meu Deus, carboxílico. Ok. Aí a gente vai ter que fazer a identificação da cadeia principal. Vamos seguir os passos, né? A cadeia principal vai ter que ter o grupo e vai ter que fazer essa curva aqui, ó. Pronto. Próximo passo é numerar. Nesse caso, eu vou fazer a numeração aqui de outra cor. Eu vou começar a numerar pela parte que contém um ácido. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Identifico o grupo aqui, como é o nome desse grupo.
C2H5 é o grupo etil. Pronto. E aí eu vou para a parte de já colocar o nome, né? Carbono que tem o grupo etil é no 2, então vai ficar 2-etil. Não, professor. Para ácido, professor, tem que colocar a palavra. Primeiro a palavra ácido, né? E aí vem ácido 2-etil. Aí vamos para a cadeia principal. Cadeia principal tem 6. X, só temos ligações simples. E aí vem o AN. E a terminação para ácido carboxílico, óico. Ácido 2-etil, hexanoico. O professor não precisa indicar a posição da carboxila? Não, vai estar sempre nas extremidades. Ok, gente? Ok. Professor, é assim, quando voltar assim, presencial, se Deus quiser, e tiver uma prova presencial, na prova vai ter a tabela? Que tabelão? A tabela que o senhor mostra aqui tem lá os numerozinhos, tem o an. Pronto, eu vou. Olha só, o Jarlerson. A gente não tá. Eu estou passando essas coisas para vocês, não é para que a gente faça uma prova em si. Não é a prova de química. É para que vocês levem isso no momento de um vestibular, no momento de um Enem. Então, o momento da prova é para verificar o que você aprendeu, tá? Eu posso até colocar uma tabela, só que eu vou estar facilitando demais, e no momento que você tiver na prova de vestibular, você não vai ter tabela. Você não vai ter como recorrer lá no Enem. Então, você tem que ter essa consciência. Eu vou aprender aqui e eu vou levar. E como é que eu vou aprender, professor? Praticando. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês lá no Classroom. Aí vocês vão refazer, eu vou apagar, eu vou deixar aqui rabiscado, mas eu vou postar o material e ele é editável. Aí você pode ir lá baixar, clica lá nos negocinhos e apaga. Aí faz de novo, né? E depois compara. Pode baixar um, copiar e colar e depois ir praticando para ver se bate com os resultados, tá? Tá certo. Beleza. Deixa eu só dar uma recordada aqui no próximo item. Nomenclatura de ésteres. Mas às vezes dá um branco, sabe? Mesmo com tantos anos de sala de aula, dá branco. Aí vocês, né, que estão aí na parte, no ato, é isso mesmo. Pronto. Beleza. É isso mesmo. Então vamos lá para o próximo. Esse próximo item aqui, ele é mais chatinho de se responder, né? É o item I. Que aí primeiro a gente vai identificar qual é a função orgânica que nós temos aí nesse grupo, nesse item. Aqui a tabelinha, parará. Parece com o quê, gente? Isso aí parece com álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster ou éter. Vamos lá na estrutura de novo. Pronto, tá aqui. É o I. Parece mais um com... éster. Muito bem. Então, tá aqui o éster, né? A função éster. Aqui de um lado tem o grupo R, e daqui do outro lado eu tenho o grupo R. A função éster. E a função éster, ela vai ter a seguinte nomenclatura, o esquema de nomenclatura. Ela é um pouco diferente, mas a gente necessita ainda dos prefixos, né? Vou colocar aqui de azul. Aí a gente faz assim, ó. O éster é um derivado de um álcool e de um ácido, né? Então, basicamente, a parte do ácido carboxílico, a gente coloca prefixo aqui, nesse caso para 2, vem que et. Aí vem só ligações simples, aí vem a, e a terminação oato. Então, aqui nós temos o etanoato de aí alguma coisa. E aí essa parte aqui, essa parte é a parte que é derivada do
do álcool ácido. E aqui seria do álcool. E aí vai entrar aqui com a seguinte nomenclatura. 1, 2, 3, 4. Nomenclatura prefixo para 4 é but. Aqui, ó. But, 4 carbonos. E aí você coloca but. E a terminação ila. Então, aqui nós temos o etanoato de butila. Tá? Esse é o nome do composto. Não é tão comum, sim, cobrança de éster em nomenclaturas, mas é interessante que vocês tenham a consciência que isso é abordado também nos vestibulares e no Enem. Ok, gente? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Pronto. A aula vai até que horas? 12h50, eu acho. Bom, então a gente já está quase que extrapolando, né? Eu espero que vocês estejam aí interagindo muito e que vocês estejam compreendendo, porque o meu objetivo aqui não é encher vocês de questões, mas que vocês compreendam e saibam fazer as questões a partir deste momento. Tranquilo, gente? Tranquilo. Porque o IFQ é só por conta dos nomes, sabe? Eu tenho que saber bem direitinho, porque toda vez que eu vou fazer, eu tenho que olhar na tabela, porque eu não consigo. Pois é, já. Fala, Sibeli. Professor, esse Oi. daqui não deveria ser metil? Por que não colocou ele? Não entendi a tua pergunta. É que assim, ó, não tem essa sequência, aí não tem um grupo maior e um grupo menor. Sim. Esse daqui não deveria ser metil? No caso, metil? Eu entendi. Pronto, Sibeli. Tu vai ter que observar que a nomenclatura dos ésteres é diferente dos outros. Ó. Se eu voltar aqui para o slide, ó, a parte lá, nomenclatura, eu vou dar até uma limpada aqui na tela, toda a tinta, eu vou perceber que esse conteúdo de nomenclatura ele vai servir para hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico. Como eu estou tratando aqui de uma função éster, tá vendo? Então, não vai abranger essa regra. A nomenclatura dos ésteres ela é diferente dos outros, mas ela pega as suas bases, como, por exemplo, a questão dos prefixos, a questão de infixo, mas não vai seguir a mesma lógica, porque é diferenciado, tá? É diferente. Para esse caso aqui, a gente tem que ver aqui, por exemplo, ó, que você tem o éster como se fosse uma divisão em duas partes, né? O éster é um derivado de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, você teria a parte aqui do ácido, e aí coloca primeiro a parte do ácido, né, ó, com o prefixo de quantidade, ó, vem et, aí vem as ligações que há, nesse caso uma ligação simples apenas, então vem o an, e a terminação oato, de alguma coisa. De quê? Aí você vai lá para outra parte, ó. Essa parte aqui seria a do álcool, né? Que a gente falou lá nas aulas que o éster é derivado de um ácido carboxílico e um álcool, reação de esterificação. E aí, como é derivado do álcool, você vai lá para a parte de contagem também, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4, então, prefixo para 4 é but. E a terminação é ila. Tá? Isso aqui é diferente de outros compostos. Tá bom? Sim. Pois pronto. Gente, como já são 2h36, eu vou fazer a frequência, porque senão não vai dar tempo, né, até 2h50, para que vocês tenham o merecido descanso. Eu espero que vocês tenham forçado muito a cabecinha de vocês, tenham compreendido direitinho. Tá? Vou interromper a gravação e é isso.